Olá, iniciamos mais uma aula de Geografia do nono ano da EMEB, doutora Amara Aparecida Alves da Silva Gomes, período vespertino. Meu nome é professor Alcides. Hoje faremos correção das atividades da apostila. Eu gostaria que vocês, então, pegassem as apostilas, tá? E fizessem a correção do que já foi feito. Lembrando que vocês devem enviar, nem todos fizeram isso ainda, vocês devem enviar a apostila, fotos da apostila feita, fotos do caderno com as atividades feitas, para o e-mail, pode ser o meu e-mail, pode ser pelo Facebook, com a página da escola, pode ser através do grupo no WhatsApp. Se você não está no grupo do WhatsApp, mande mensagem para alguém, peça por Facebook, peça por e-mail que eu adiciono vocês. Caso você prefira enviar por e-mail, faça isso, poste nos grupos do Facebook também. É a forma que achamos de conseguirmos nos comunicar nessa época, tá ok? Vamos lá então, vamos para a apostila. Olha só. Primeira parte são essas questões aqui. A partir da página 38, você tem, primeiro, uma pesquisa sobre o MST, tá? Em jornais, livros, revistas ou na internet, tá? E depois elaborar um texto comparando o MST com o movimento zapatista no México e tentar destacar as semelhanças e as diferenças, porque são dois movimentos sociais latino-americanos. E aí a gente vai fazer esse debate, que é coordenado por mim, ele vai ser feito na sala de aula quando as aulas voltarem, mas esse texto tem que ser feito em casa. Atividade. Por que os países latinos e caribenhos são considerados subdesenvolvidos? Gente, esses países, eles ainda são classificados como subdesenvolvidos porque eles apresentam muito maiores dificuldades econômicas, sociais e políticas. São regimes, normalmente predominam pobreza e regimes políticos autoritários, tem muito pouca democracia. Não que a gente tenha um histórico muito bom de democracia no país, mas, enfim, em comparação com os outros países, a gente está no meio termo. E além de economias financeiramente dependentes e menos diversificadas. Ou seja, a economia é dependente de outras e ela é menos diversificada, ela se concentra em menos coisas. A gente exporta, por exemplo, o Brasil exporta o que a gente chama de commodities. Soja, minério de ferro. A gente já conversou sobre isso em sala de aula. Tá. Questão 2. Identifique o provável tema destacado no cartograma anamorfose a seguir e interprete a informação. Olha, cartograma, né, anamorfose, ele tenta representar visualmente uma informação. Então, se você pegar aqui, o que ele está fazendo? Ele está deformando o mapa para mostrar quantidade, nesse caso. Então, a gente pode considerar que ele está falando de população, tá? Então, essa imagem, olha só, Monte Rei, Guadalajara e Cidade do México. Está mostrando a quantidade de população. Então, Cidade do México deveria ser pequenininha, ela é enorme aqui, para mostrar que a relação da população da Cidade do México com Monterrey e Guadalajara, né? É basicamente isso. 3. Mencione e escreva sobre o principal recurso natural exportado pelo México. O México, ele é um grande produtor e exportador de petróleo, tá? E ele tem uma atuação muito forte da indústria estatal petrolífera. Ela chama Pemex, Petróleos Mexicanos S.A. Então, o principal recurso natural exportado pelo México é o petróleo. Gente, vocês sabem o que são indústrias maquiladoras, que é a da pergunta 4? E
quais são as vantagens dessas empresas? As maquiladoras, elas são indústrias transnacionais, ou seja, elas estão em mais de um país. E elas são principalmente norte-americanas. São empresas norte-americanas que montam os seus produtos no México, importando produtos. Então, eles têm os componentes, eles compram os componentes baratos, por exemplo, da China, montam no México, mas eles são uma empresa americana. Qual é a vantagem de fazer isso? É a mão de obra muito barata, né? Que eles vão fazer contratos de trabalho com essas pessoas muito, muito ruins, temporários, sem pagar indenizações e etc. E com baixo imposto do lugar, né? Essas são as indústrias maquiladoras. Com auxílio do mapa do México Indústria, Recursos Minerais e Energéticos, teoria responde às questões. Cite 3 cidades com indústrias maquiladoras. Por exemplo, olhando lá no mapa, tá? Procurem o mapa, está na apostila lá atrás. A gente pode citar Tijuana, Ciudad Juárez e Reynosa, por exemplo, tá? B. Qual área concentra a exploração de petróleo? É a região do Golfo do México, tá? Não é esse mapa, é o mapa lá de trás. Esse é o mapa de condições de vida no Golfo do México. C. Mencione uma região com policultura comercial. Bom, policultura comercial. A gente pode falar da região da Cidade do México e Puebla. Ok? Cidade do México e Puebla. 6. Na atualidade, é possível dizer que permanece o monopólio político do PRI no México? O que vocês acham? Não. O PRI é o Partido Revolucionário Institucional, como está no texto lá. E não, embora ele ainda seja o maior partido político do país, o monopólio do PRI não existe mais. Nas eleições recentes, um partido de oposição chegou ao governo federal, né, o Partido Liberal Democrático, o PLD. 7. Explique no que consiste o movimento zapatista e a EZLN. Gente, o movimento zapatista é uma organização social e guerrilheira. O EZLN é o Exército Zapatista de Libertação Nacional. E aí ele faz duras críticas ao governo mexicano, ele reivindica melhorias na qualidade de vida das populações pobres do estado de Chiapas. Tá? Vale a pena a gente fazer mesmo aquela pesquisa sobre o movimento zapatista e como ele funciona. Tá? 8. A partir da interpretação do mapa a seguir, escreva sobre as condições de vida no território mexicano. Isso é uma questão de opinião. Essa questão pede uma análise, que vocês façam uma análise. Sendo assim, essa análise ela pode estar sujeita a estar errada ou não, dependendo da análise que você fizer. O que precisa ser apontado aqui, olha aqui, ó. Quando a gente olha para esse mapa, níveis de condição de vida, quanto mais escuro, mais condições de vida. E aí, quando tem as linhazinhas, quer dizer que tem minorias indígenas no local. E nas estrelas vermelhas, os movimentos de oposição armada. Então, ó, Chiapas, que tem o movimento zapatista. Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando aqui de condições de vida. Onde é mais alto? Por que é mais alto aqui? E onde é mais alto? Ó, fronteira com quem? Né? Por que tão baixa qualidade de vida? Então, esse tipo de
pergunta, ela vai depender de uma interpretação sua do mapa. Então, eu preciso ver as interpretações individuais de vocês, ok? Mandem imagens disso, por favor. 9. Complete o mapa do México e este deverá ter todos os elementos: título, legenda, cores adequadas e fontes. Você poderá pesquisar no próprio material didático, página de desenho 73, em outros livros, em atlas ou na internet. Nele deve constar os seguintes itens: principais cidades, centro financeiro, principais produtos agropecuários, áreas industriais, conflitos entre governo e criminosos, movimentos zapatista, fluxo de imigrantes. Olha só. Tá aqui, ó. É esse mapa aqui que vocês vão fazer, tá? Então, isso é uma pesquisa na internet. De novo, façam na apostila o mapa, peçam ajuda, tá? Eu vou estar disponível para resolver as dúvidas de vocês. Façam o mapa apontando as cidades, tem todas as informações na apostila. O que faltar, você procura na internet, tá? Pelo menos a base para ser desenvolvida aqui está aqui, ok? Bom, pergunta 10. A partir da interpretação do mapa a seguir, escreva sobre a imigração para os Estados Unidos e suas implicações. Vale lembrar, gente, que é difícil de você responder essa questão só lendo ela aqui. Você tem que voltar para o texto falando sobre imigrantes para os Estados Unidos. Quanto maior a bolinha aqui, para vocês entenderem, interpretarem esse mapa, isso são países de onde tem imigrantes que foram para os Estados Unidos. Quanto maior a bolinha, mais gente foi. E aí você vai interpretar o mapa e vai escrever sobre. Olha, a quantidade de pessoas que migraram desses países de origem para os Estados Unidos. É nisso que consiste a pergunta, tá bom? Aqui. Bom, aí vamos para a América Central. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a América Central, que vai pegar esses países que são, em sua maioria, ilhas e aqui na península. Bom, as questões, olha o canal do Panamá, né? Bahamas, canal do Panamá, foi construído, que, como vocês devem saber, ajudou bastante na comunicação com a outra costa da América. E aí, vamos lá. Pergunta 11. Quais são as características da agricultura comercial na América Central? Quais são os seus principais produtos? Então, a agricultura comercial ela é caracterizada na América Central, só que não é só na América Central, o Brasil é muito assim também, né? É caracterizada pelo latifúndio, ou seja, enormes extensões de terra na mão de uma empresa só, e monocultura e produção voltada para exportação. Monocultura é plantar somente um tipo de produto. E para exportar, para mandar para fora, como aconteceu no Brasil, acontece até hoje. E aí, na América Central, se destaca produtos tropicais e subtropicais centro-americanos. Banana, cacau, café, né, algodão e cana-de-açúcar. Nada que a gente já não tenha exportado como país também. 12. Qual a importância da atividade turística para os países do Caribe? Cite 3 polos turísticos relevantes. Bom, tem muitos países lá que desenvolveram
o turismo, muito o turismo, né? Para atrair recursos econômicos. Eles são muito pobres em recursos minerais, em recursos energéticos, e, e eles são pouco industrializados. Então, você tem muitos polos turísticos atualmente. Você pode falar de Cuba, Jamaica e Aruba, que é holandesa, né? Pós-holandesa. 13. O que são paraísos fiscais? Cite um deles. São países que estimulam a instalação de instituições financeiras que recebem recursos econômicos vindos assim de atividades ilegais, por exemplo, o contrabando de armas, o tráfico de drogas, é, e, e aí contrabando, todo tipo de atividade ilegal que gera muito dinheiro. Esses países recebem instituições que vão guardar esse dinheiro. Então, já viram muito em filme que a pessoa tem uma conta milionária nas Bahamas, porque são paraísos fiscais que aceitam o dinheiro sem perguntar de onde ele veio. Então, a gente tem as Ilhas Caimã, as Bahamas e o Panamá, por exemplo, como exemplos de paraísos fiscais. 14. Explica a importância do Canal do Panamá. O Canal do Panamá ele encurta as rotas de navios que fazem a travessia entre o Pacífico e o Atlântico. Deixa eu explicar aqui para vocês. Olha o mapa. Vamos aproximar o mapa aqui. Tá? Então, aqui, é isso aqui. Fizeram o canalzinho aqui para poder passar. Porque antes o que acontecia? Na Segunda Guerra Mundial, o Havaí fica mais ou menos por aqui, assim. É uma ilhazinha, onde os Estados Unidos tinham uma frota naval do Pacífico. Ela estava estacionada nessa ilha. Os Estados Unidos estavam com a frota do Atlântico, deste lado aqui. Quando os japoneses atacaram Pearl Harbor, que é no Havaí, os americanos tiveram que enviar os barcos do Atlântico, os navios, né, enormes, do Atlântico para o Pacífico. Eles teriam que fazer esta volta aqui, ó. Vocês percebem a distância enorme? Então, o que acontece? Teve barco que foi passado por terra. Tá? Tiraram o navio de guerra do mar, colocaram ele em cima de caminhões enormes e cruzaram de um lado ao outro do país, porque era mais rápido do que dar toda essa volta aqui, passando lá embaixo, quase no Polo Sul. A partir daí, o que se pensa? Vamos fazer um canal para passar os navios por aqui, ao invés de ter que dar toda essa volta. Então, a importância do canal do Panamá é enorme para a ligação entre o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico. 15. Quais são as principais razões da crise cubana a partir da década de 90? Ó, a União Soviética parou de ajudar financeiramente Cuba, né, a partir da década de 80. Eles perderam vários parceiros comerciais com a crise dos países socialistas. Vários países socialistas entraram em crise nessa época. Né? Então, a gente teve a queda da União Soviética, do Muro de Berlim e da União Soviética em seguida. Bloqueio comercial promovido pelos Estados Unidos. O que é um bloqueio comercial? Os Estados Unidos dizem assim: quem vender para Cuba, eu não compro mais, eu não vendo mais, então todo mundo para de vender. Isso é um bloqueio comercial e tem bloqueios comerciais até hoje em diversos países do mundo, principalmente quando é fechado um acordo entre os países. A Coreia do Norte é vítima de sanção de acordo de bloqueio comercial, porque ela se recusa, né, ela se recusa a colaborar com os programas de desarmamento nuclear. E a permanência do Fidel Castro no poder de modo autoritário. Ele ficou até a morte no poder e depois dele entrou o Raul, o irmão dele.
Ah, 16. Analise os dados sociais a seguir e responda o que se pede. Então, esses são indicadores sociais de dois países, A e B. Mortalidade infantil, expectativa de vida, alfabetização, crescimento demográfico, porcentagem por ano, e população urbana, porcentagem da população. Qual dos dois países você acha que é Cuba? País A ou país B? E justifique a sua resposta. O que acontece? A imagem que a gente tem de Cuba é uma imagem bastante negativa. Então, a gente acha que a mortalidade infantil é alta. Olha, esse país é muito pior do que o primeiro. 48,8% de mortalidade infantil. Então, em cada 1.000 nascidos até 1 ano de idade, 48,8 morrem. Expectativa de vida, mulheres e homens em anos, 60 anos. Alfabetização, acima de 15 anos de idade, 62%. Crescimento demográfico, porcentagem a cada ano, 1,55%. Nasce muita gente. População urbana, porcentagem da população, 48,20%. Então, qual é o Cuba e qual é o Haiti? Cuba é o país A. O Haiti é o país B. Nossa percepção é de que Cuba é um país precário. E, na verdade, a mortalidade infantil é baixíssima. A expectativa de vida é muito alta em comparação com outros países da América Latina. A alfabetização acima de 15 anos é quase 100%. Inclusive, tem uma grande porcentagem da população que tem ensino superior. Crescimento demográfico é baixíssimo, como de países desenvolvidos. E a população urbana, quer dizer, quem vive nas cidades, é 75,60%. É bastante gente vivendo nas cidades, já fora do campo. O outro país, né, é o Haiti. E ele tem péssimos indicadores sociais, tem muita mortalidade infantil, baixa expectativa de vida, tá? E às vezes a gente tem uma percepção um pouquinho distorcida das coisas, mas porque a gente fica imaginando, né, que deve ser horrível morar em Cuba. Eu não sei dizer porque eu nunca vi, nunca morei, mas os indicadores sociais de Cuba são muito bons. Óbvio que eles pagam um preço muito alto por isso, visto que vivem e viveram por muitos anos num regime ditatorial em que eles têm problemas para se expressar, muitos deles fogem de Cuba tentando ir para outros países. Então a gente precisa começar a entender o custo que eles pagam para ter esse tipo de indicador e se vale a pena. Por exemplo, Cuba não tem morador de rua, mas a que preço isso acontece? Será que vale a pena? Cabe aí uma análise consciente dessa situação, né? Bom, vamos lá. 17. A partir do que você estudou, complete o mapa de Cuba. Deverá ter todos os elementos, título, legenda, cores adequadas e fontes. Você pode pesquisar no próprio material didático. Você vai fazer na página de desenho 75 e aí vai produzir em outros livros, em atlas ou na internet. É exatamente igual ao outro. Você tem que ter principais cidades, principais produtos agropecuários, turismo, recursos minerais e áreas industriais. Ok? É a mesma coisa que o outro. Eu não vou lá mostrar, porque na página 75 vai ter lá o mapa de Cuba. Vocês vão completar o mapa, bater foto e enviar. E aí nós temos, finalmente, a América do Sul. A gente vai falar de Brasil, né? E um pouquinho dos outros países também. Mas, ó, a pergunta 18. É possível dizer que as economias do Suriname e da Guiana são industrializadas? Justifique sua resposta. Não. Os países citados, Suriname e Guiana, eles são muito dependentes de exportações de matéria-prima. E o destaque é o alumínio, é a bauxita. Então, eles são países que ainda exportam produtos primários. Eles não produzem e processam esses produtos. Eles produzem e mandam embora para outras pessoas
trabalharem essa matéria-prima. Se eles fossem um país com uma economia industrializada, eles processariam esse material e venderiam ele mais caro já processado. 19. Cite 2 problemas da Venezuela. Aí você pode escolher dentre vários, né? Eu vou falar de 2. Forte dependência comercial em relação às exportações de petróleo e instabilidade política. Tá? Estabilidade política recente, que houve uma maluquice de ter 2 governos ao mesmo tempo, um não reconhecia o outro. Alguns países reconheciam um governo, outros países reconheciam o outro. E, além disso, você tem uma forte dependência econômica da exportação de petróleo. Então, eles produzem petróleo e se dá problema com o petróleo, toda a economia venezuelana entra em crise. 20. Redija um texto dando sua opinião e relacionando os seguintes termos: violência, governo, terrorismo, narcotráfico, Colômbia e Farc. Olha, leiam o texto sobre a Colômbia e façam uma pesquisa sobre as Farc, sobre a violência, sobre como as Farc... Eu aconselho vocês a fazerem uma pesquisa e também, quem assistiu aquela série Narcos, ela vai mostrar um pouquinho de como acontece, de quão poderosos ficam os cartéis de tráfico de drogas na América Central e na América do Sul com a cocaína, com o tráfico de cocaína e como ele cria assim uma outra força, um outro poder dentro da Colômbia. 21. Comente os conflitos e as disputas territoriais na América do Sul destacados no mapa a seguir. Então, um dos exemplos é uma disputa de território de Essequibo entre Venezuela e a Guiana. Olha aqui. Primeiro que os Estados Unidos consideram a Amazônia, que é essa parte verde aqui, ó, como espaço estratégico pelos Estados Unidos, né? E aqui são fronteiras contestadas. Esse sinalzinho aqui, ó, mostra aliança política e econômica opondo-se à influência dos Estados Unidos na América Latina. Então, são países que se juntaram para tentar fazer oposição à influência dos Estados Unidos, né? Isso aqui são os refugiados que estão saindo desses países e indo para os Estados Unidos. Aqui está mostrando guerra civil, a estrelinha. Né? Colômbia tem guerra civil. Aqui tem tensão interna. Todos esses lugares, se você pesquisar, você vai achar grandes problemas na cidade. Olha, aqui, olha o tamanho do enclave das Farc, né? Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Isso é praticamente um território que saiu das mãos do país. E aqui, a estrelinha roxa são países que tomaram ações contra as Farc, que são países vizinhos, né? Brasil, Peru, a Venezuela. Teve problemas, né, das Farc com esses países vizinhos da Colômbia. Então, aqui são bases militares americanas, ó, tem aqui em Cuba, tem na Guatemala. Né? A gente tem base também aqui no Brasil, viu? (22) É correto afirmar que as economias de Equador, Peru, Bolívia e Chile ainda dependem bastante da exportação de recursos minerais e agrícolas? Sim. Então, a participação desses países no comércio internacional, gente, é muito como exportador de matéria-prima, exatamente como o Brasil, tá? Então, ó, o Equador, ele exporta banana e petróleo, o Peru é pescado, chumbo e prata, a Bolívia é estanho e gás natural, e o Chile, cobre, pescado, frutas e vinho. Então, são produtos que sustentam a economia desses países, que são matérias-primas, são considerados matérias-primas, né? E quem exporta a matéria-prima é país
que não tem desenvolvimento industrial. 23. Considerando o caso chileno, é possível afirmar que os Estados Unidos tiveram influência na implantação da ditadura militar em 73? Justifique apresentando as consequências dessa ditadura para a sociedade chilena. Olha, como a gente bem viu nos textos, sim, o governo dos Estados Unidos ele teve influência porque ele apoiou o golpe militar no Chile. Ele derrubou o presidente eleito Salvador Allende em 73. E depois o Chile foi submetido a uma ditadura muito pesada, muito cruel, do general Augusto Pinochet. Inclusive, parte da sociedade chilena sofreu muito com a repressão política, com as perseguições e as atrocidades que foram cometidas pela ditadura, matou muita gente, torturou. E aí o regime democrático ele volta só na década de 90, em 1990. E isso, gente, essa ditadura chilena, ela foi tão violenta que aqui no Brasil, por exemplo, a direita e a esquerda discutem se 64 foi uma ditadura ou não foi. Para os estudiosos, foi sim uma ditadura. Tá? Não foi revolução, não foi um golpe militar, porque os militares subiram ao poder e não devolveram o poder para o povo. Depois eles demoraram muitos anos para devolver o poder para o povo. No Chile foi a mesma coisa. Se você dá um golpe militar, o general vira o ditador do país, obviamente é uma ditadura. Não era escolhido pelo povo, então é isso que define se é uma ditadura ou não. E no Chile não tem discussão entre direita e esquerda sobre a ditadura ter sido boa ou ruim. Tanto a direita quanto a esquerda não aceitam que se faça apologia, se fale bem da ditadura chilena do Augusto Pinochet, né? Um regime que matou, torturou indiscriminadamente. Um dos maiores problemas da ditadura, gente, é que na ditadura a gente não podia expressar nossa opinião. Hoje a gente tem direito a expressar nossa opinião. Na época da ditadura, você era simplesmente perseguido e morria se você dissesse o que pensava. Hoje, está mais aberto para você dizer as coisas que você pensa. Bom, 24. Escreva um texto relacionando corretamente os seguintes termos: Argentina, desigualdade regional, Patagônia, Chaco e Pampa. Então, você tem que ler o texto sobre a Argentina, falar sobre a desigualdade na região e falar sobre essas regiões muito diferentes do território argentino, que é a Patagônia, onde há o deserto, o Pampa, que é muito parecido, né, com o bioma do Rio Grande do Sul, e o Chaco. Na 25, você tem duas pirâmides etárias. Uma é a pirâmide da Bolívia e a outra a pirâmide de Cuba. E aí você justifica por que você escolheu. A gente já fez essa atividade, mais ou menos, quando a gente comparou na tabela o Haiti com Cuba. E aí, o que vocês acham? A ou B? É a A. Por quê? Tem muito mais adulto em Cuba, né? E a Bolívia tem muito mais jovens, né? Tem alta expectativa de vida em Cuba. As pessoas vivem mais. Lembra lá? 70 anos, expectativa de vida em média. E a base larga da pirâmide boliviana aqui, ó, indica que você tem uma alta taxa de natalidade, né? E tem muito jovem na Bolívia. E o percentual da terceira idade é pequeno porque tem baixa expectativa de vida. As pessoas vivem muito menos. Tá? Vamos lá? A 26 é produzir um texto sobre as diferentes atividades econômicas desenvolvidas nos países latino-americanos a partir da interpretação dessas fotos a seguir. Então, ó, indústria na Argentina, turismo em Machu Picchu, produção de café e exploração de petróleo na Venezuela. E aí você vai produzir, então, texto sobre a diversidade das atividades econômicas na América Latina, baseado no que a gente já estudou até agora, nos textos que vocês leram.
Então aí, respondam, não tem necessariamente um certo ou um errado, vocês só não podem, né, ignorar completamente os textos e escrever ao contrário. E aí aqui, gente, da 27 a 31, você vai completar o mapa com esses elementos. Ó. É um mapa da Argentina, mapa da Colômbia, da Venezuela, da Bolívia e do Paraguai. Principais cidades, centro financeiro, principais produtos agropecuários, áreas industriais, turismo e recursos minerais. E aqui na Colômbia, você ainda vai colocar narcotráfico e atuação das Farc, ELN e OAC. Tá? Infelizmente, a Colômbia tem essa particularidade terrível. A Venezuela tem um conflito com os países vizinhos. A Bolívia tem conflitos internos e tem exploração de gás natural, gasodutos. E o Paraguai tem hidrelétrica, comércio e problemas nas fronteiras. Na 32, na página 87, tem um mapa da América. Então, todos esses mapas que eu estou falando estão lá na frente, tá? Na página 87, você tem o mapa da América. E aí, a partir dos dados da tabela a seguir, você vai responder, você vai trabalhar naquele mapa. Ó. Na A, você vai agrupar os países em 3 categorias. 0 até 80% acesso à rede de esgoto, 81% a 90% e 91% e mais. Você vai separar em 3 categorias. Tá? E aí você seleciona uma gradação de cor para cada categoria. O que é gradação de cor? Tonalidades diferentes da mesma cor. Então, vermelho claro, vermelho médio e vermelho escuro. Três tons de vermelho, por exemplo. Tá? E aí você colore o mapa. E aí tem que colocar título, legenda, tem que colocar fonte, tá? E, por fim, você elabora um texto para interpretar o mapa. Você olha o texto, leia ele e interprete os dados que você está vendo. Lembrando que isso é acesso a esgoto. E aí, a partir da interpretação do mapa na atividade, você pode afirmar, por exemplo, que tem grandes desigualdades entre os países americanos. Sim, tem. E, na sua opinião, você pode reduzir as desigualdades entre os países do continente? Quais soluções você acha que poderiam ter para esse problema abordado no mapa e diminuir a diferença nos países? Já vai um spoilerzinho, né, da elaboração do texto. Porque a gente está falando exatamente de desigualdade. Quem tem mais acesso ao esgoto, sabe? Quem tem menos acesso ao esgoto? Como é que a gente pode resolver esse problema? Porque o problema do esgoto, a rede de esgoto, é que ela cria não ter acesso ao esgoto cria uma série de problemas higiênicos com graves danos à saúde. Olha os mapas aqui, tá vendo? Para vocês realizarem as atividades. Eu tenho a base deles aqui. Façam a lápis primeiro, passem, depois se quiserem uma canetinha. Tá? E é isso. Bom, com a correção das apostilas, na semana que vem nós faremos a correção da atividade da última aula e entraremos novamente num outro assunto, em outra videoaula, retomaremos os estudos, né, entraremos em outro assunto e faremos uma revisão das coisas, das atividades conforme vocês forem enviando. Lembrem-se sempre de enviar as atividades. A gente precisa validar os estudos de vocês, para vocês não precisarem repor essas aulas, para vocês conseguirem passar de ano, né? O que a gente precisa que vocês façam? Precisamos que vocês registrem, façam as atividades, registrem batendo fotos e enviem para a gente. Não deixem para fazer tudo na última hora. Tentem estudar no horário das aulas. Vocês estudam à tarde, todo dia à tarde, sentem e estudem uma matéria. Por que isso? É necessário para que vocês não deixem acumular, porque senão fica para a última hora e aí não vai ser possível vocês fazerem tudo. E aí vocês vão ficar com atraso na matéria, vão estudar muito mal, porque vão ter que estudar muita coisa por um período muito curto de tempo. Então, façam esse esforço, porque vocês não estão de férias. Vocês estão, como nós, estudando em casa, tá? Porque a gente não pode deixar o ano se perder, né? Se vocês ficarem em casa sem estudar, a gente vai ter que repor, muito provavelmente aos finais de semana e durante as férias. Se
a gente não puder fazer isso, não puder validar pelo menos isso, repondo, se não tiver tempo hábil, vocês vão perder o ano. Então, vamos tentar manter as coisas de uma maneira que vai ser tranquilo até o final do ano, né? Não sei quando voltam as aulas, mas eu me despeço aqui, deixando a recomendação para que vocês fiquem em casa, lavem sempre as mãos, cuidem dos seus, principalmente dos seus mais idosos ou do grupo de risco, né? Você sair para a rua, coloca eles em perigo, então lavem sempre as mãos, usem muito álcool gel, muito álcool 70%, tá? Lembrando, álcool 70% para lavar as mãos, mas quando vocês fazem compras, vocês podem lavar as compras com água e sabão, podem colocar legumes e verduras mergulhados durante uns 10 minutos numa solução com água sanitária, é 1 colher para cada balde de água. Você coloca os legumes e verduras dentro, vai matar todo tipo de bactéria e de vírus que tiver eventualmente na superfície, e aí vai ficar próprio para consumo. Você dá uma lavadinha e é isso, tá bom? Então se cuidem, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.